E finalmente o consórcio Maracanã liberou o estádio para o jogo da semifinal do Campeonato Carioca 2024 envolvendo Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Mas primeiramente eu quero pedir para você aí curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, o canal Flamarcou está de volta trazendo notícias para você sobre o Campeonato Carioca, opiniões sobre o Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, futebol de modo geral, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, tudo que envolve o futebol, bastidores, treinamentos, tática, participamos de live, temos os nossos shorts, temos a nossa comunidade, onde trazemos informação sobre o futebol de um modo geral. Então vai lá, se inscreve rapidinho, não custa nada, custo zero para você se inscrever. Então vamos contextualizar para você que está chegando aí, caindo de paraquedas. Nova Iguaçu, na segunda-feira, solicitou o Maracanã. Vasco e Flamengo e Fluminense são os responsáveis pelo consórcio. Dentro das cláusulas contratuais, há uma brecha para que, não havendo conflito entre datas das duas equipes, Fluminense e Flamengo, há a possibilidade de uma equipe pedir ser cedido o Maracanã para que jogue. Então, a equipe Nova Iguaçu, em nota, publicou dizendo que pediu ao consórcio Maracanã para que fosse cedido esse jogo para o segundo jogo, lembrando que o primeiro jogo foi no Maracanã, o segundo jogo fosse no Maracanã. Houve uma demora tardia, e aí o Flamengo e o Fluminense lançaram nota por meio do seu consórcio, logicamente, dizendo que a equipe do Nova Iguaçu havia pedido para que o jogo fosse redirecionado, realocado para a Volta Redonda. Aí começou todo o fuzuê na internet, nas mídias sociais, nos telejornais aí, de uma forma geral, alguns canais começaram a se movimentar falando que o Flamengo e Fluminense não mandam em nada, que o estádio é público, enfim, tem muita água passando pela ponte, mas pelo menos esse pouco de água que já passou foi resolvido, porque o consórcio Maracanã lançou no final dessa tarde uma nota. Então vamos colocar ela para vocês aqui, ok? Fiquem ligados aí no canal Flamarcou, trazendo notícias para você. Então, o consórcio Maracanã aceitou o pedido do Nova Iguaçu para a realização da semifinal do Campeonato Carioca no estádio Jornalista Mário Filho. A despeito de algumas especulações em sentido contrário, neste caso não houve recusa do consórcio em nenhum momento, mas sim indefinições por parte envolvida. Aquilo que eu contextualizei. Nova Iguaçu pediu, solicitou, não foi dada uma resposta a tempo. Nova Iguaçu pediu realocação do jogo para outro estádio. O Vasco entrou notificando a FED, vários entrando com meios de comunicação, buscando até mesmo o governador do estado do Rio de Janeiro. Enfim, a decisão, como sempre, foi pautada em critérios técnicos, considerando a época do ano e o tempo disponível para a recuperação do gramado. Então, contextualizando aqui, o consórcio contextualiza sobre essas condições. Por fim, vale repudiar o comportamento do Vasco. Então, o consórcio aqui, com certeza, respaldado por todas as pessoas envolvidas de Flamengo e Fluminense, colocam aqui: repudiar o comportamento do Vasco, que, tirando proveito da mencionada indefinição momentânea, buscou uma vez mais o caminho da vitimização em um caso em que sequer o mandante da partida. Tudo isso para atacar o consórcio de forma injustificada, na tentativa de angariar o apoio da opinião pública e manter a fantasiosa narrativa de que estaria sendo prejudicado. A gestão do Maracanã é feita de forma séria, técnica e transparente, e esse comportamento lamentável Vasco visa tão somente criar fatos inverídicos para tumultuar o processo licitatório. Então, o primeiro parágrafo é mais importante: o consórcio Maracanã aceitou o pedido do Nova Iguaçu para a realização da semifinal do Campeonato Carioca no estádio Jornalista Mário Filho. Então, novamente contextualizando, algo muito importante, talvez você já esteja querendo pular do vídeo, mas escute bem só que a nossa opinião também, nós temos aqui que deixar bem claro para você, né, que nos ouve, que nós temos uma opinião também de acordo com tudo aquilo que já foi colocado. Vale lembrar, contextualizar aqui: o Maracanã estava abandonado. A gente sabe muito bem, depois da Copa do Mundo, o Maracanã foi abandonado. Era um elefante praticamente branco, né? Podemos dizer assim, estava abandonado, ninguém queria receber esse abacaxi, ninguém queria receber esse processo tão dificultoso que era receber o Maracanã naquelas circunstâncias, né, com muitos envolvimentos também, questões de Lava-Jato, de pessoas envolvidas em Lava-Jato, ou seja, estava um fuzuê muito grande, um buchicho enorme, estava muita lama passando por baixo da ponte.
E aí o Flamengo, né, buscou por meios legais, por meio de processo de licitação, tomar gerência, né, tomar conta do Maracanã por todos os meios legais. Isso aí ficou visível. Depois o Fluminense, né, foi também buscar o seu direito e conseguiu, e aí o consórcio agora hoje Flamengo e Fluminense que gerenciam todo esse consórcio do Maracanã. O Vasco sempre, ou as questões, vamos dizer assim, políticas envolvendo esses três clubes, inclusive até mesmo Botafogo, sempre colocou que Flamengo e Fluminense nunca deixaram outras equipes participar. Então, a gente vai trazer todo esse contexto, ok? Então, o Vasco da Gama alegou sempre isso. Então, toda vez que o Vasco vem pedir a solicitação do Maracanã, sempre ele tem tido esse aspecto de vitimização, de que Flamengo e Fluminense nunca dá oportunidade para ele jogar. Lembrando que Vasco da Gama jogou muito tempo no Maracanã em virtude de algumas reformas em São Januário, jogou em outras praças, a não ser o Maracanã, muito em virtude por causa do aspecto que passou muito tempo na Série B. Vamos lembrar muito bem isso, não participava das principais competições, né, era rapidamente eliminado da Copa do Brasil, rapidamente eliminado de outras competições do Campeonato Carioca, mal disputava semifinais, enfim. O Vasco nunca teve o Maracanã como sua casa, que passou muito tempo envolvido em um processo de se remontar para poder ser novamente um time de elite. Isso a gente tem que entender isso. Então, o Vasco nunca teve condições. Eu acredito que ainda hoje o Vasco não tem condições para custear o Maracanã, visto que tem tido mais despesas, né, com essa questão do borderô, de quanto se paga para a festa, se paga pelo aluguel, enfim, aquela coisa toda que são números que não compensam falar agora nesse vídeo. Mas sempre há esse clima de rivalidade dessas duas equipes. E aí, vou contextualizar com outro ponto aqui. Até mesmo Flamengo e Fluminense têm tido dificuldades em lidar com essa circunstância. Quem não lembra, falei isso em outro vídeo, o próprio Flamengo quis jogar no Maracanã e não pôde porque o Fluminense tinha um jogo contra o Boca Juniors pela final da Libertadores, e o Maracanã foi fechado por 15 dias. O próprio Flamengo tinha a possibilidade de jogar e acatou a decisão ali, não jogou, foi para outra praça jogar, inclusive foi prejudicado por não jogar no Maracanã, podemos dizer assim. E agora, este ano de 2024, surgiu aí novamente o Vasco da Gama, entrou no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, como a frase, né, o Maracanã é para todos, sobre os bastidores que aconteceu, o vice-presidente aí da FED até solicitou se não era melhor o Vasco refletir quanto a esse posicionamento. Enfim, o Vasco entrou em campo, colocou mais lenha nesse fogo, né, e acabou complicando mais essa questão de se apaziguar. Então, durante a semana, as coisas começaram a piorar. Então, a gente tem que contextualizar sobre essa questão em que o consórcio coloca essa vitimização do Vasco, utilizando a via pública, das mídias públicas, né, e pelas as questões das mídias sociais, repudiando a atitude do consórcio, que no caso Flamengo e Fluminense. E aí tudo recai sobre uma imagem que Flamengo e Fluminense querem ser os durões, e o Vasco da Gama é a vítima de toda a situação. Vamos lembrar todo o contexto que eu já falei. O Maracanã estava abandonado, ninguém queria, o Flamengo recebeu, depois o Fluminense também acatou o consórcio e hoje eles estão à frente. Aí a gente vai entrar agora na questão da equipe que está envolvida, que é o Nova Iguaçu, que ninguém, mas eu tenho colocado aqui no canal, temos que ser sinceros, o clube que deveria mais se posicionar era o Nova Iguaçu, mas se posicionou o governador do Rio de Janeiro, se posicionou o presidente da FERJ, né? Se posicionou o presidente Vasco, enfim, se posicionou a mídia atacando os clubes Flamengo e Fluminense, e ninguém buscou ouvir o Nova Iguaçu. Qual o desejo do Nova Iguaçu? Era jogar no Maracanã, ou ele foi impelido pela opinião pública em jogar no Maracanã para favorecer, assim, as questões que o Vasco tanto luta, as questões de políticas envolvendo o processo de licitação. Então, veja que não é uma luta do Nova Iguaçu, é uma luta do Vasco. Isso aqui tem que ficar bem claro para você. Aqui nós não estamos falando de clubismo, nós estamos olhando para o Nova Iguaçu, que é o que será mais prejudicado.
ele terminou à frente do Vasco, ele tinha por direito escolher onde que ele ia jogar, sem as questões impelidas, né, políticas envolvendo os clubes, se é que vocês querem me entender. Eu espero que esteja entendendo. Não foi, a gente não sabe se foi o Nova Iguaçu que veio a público. Vasco, eu quero jogar no Maracanã. Flamengo, eu quero jogar no Maracanã. Feja, eu quero jogar no Maracanã. E ponto final. A gente não sabe se aconteceu isso ou se nos bastidores não passou muita coisa que a gente não sabe e apenas a situação ficou muito favorável para que o Vasco expulse os dois clubes que são o gerenciador do Maracanã. Então, que fique bem claro isso. Nova Iguaçu não foi ouvido, porque já imaginou o Nova Iguaçu jogar em Volta Redonda ou em outro lugar? Seria mais favorável, já está mais acostumado a jogar lá, entende? E, tecnicamente, seria melhor para essa equipe que quer disputar a final do Campeonato Carioca, que seria muito importante para a equipe do Nova Iguaçu. O mais importante são as questões esportivas do que as questões políticas. É isso que eu quero chegar ao fim deste vídeo, que o que mais importa é as questões esportivas envolvidas, e Nova Iguaçu não foi ouvido em todo esse processo. Enfim, chegou a um veredito, saberíamos que chegaria, né? Hoje já é quinta-feira, não teria mais tempo para que houvesse essa discussão. Por fim, se encerrou, fechado, martelo batido, Fluminense e Flamengo atenderam o pedido de forma, vamos dizer, pressionada por toda a mídia, pelo governador do estado do Rio. Não foi da melhor forma, mas o clube deixou bem claro, os clubes deixaram bem claro por meio do consórcio que o Maracanã está sim disponível para Nova Iguaçu e Vasco da Gama jogar sua segunda partida. O canal Fla Marcou pede e agradece a você que ficou até o fim deste vídeo. Lembrando que trouxemos mais outros 2 vídeos, alguns shorts sobre este assunto. Peço a você que se inscreva em nosso canal, curte, compartilhe e comente. Em breve traremos aí análise do confronto entre Flamengo e Fluminense, o jogo de volta. O segundo confronto, o Flamengo venceu pelo placar de 2-0 o Fluminense. Traremos aí análise e de outros assuntos interessantes, como a pressão que o Flamengo coloca em cima dos adversários, especificamente no Fluminense, para vencer as partidas. Então, fique ligado aí no canal Fla Marcou, curte, compartilhe, se inscreve, cara. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com mais amigos aí, amigos torcedores antes. De uma forma geral, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e tudo ficar bem esclarecido, a opinião do canal Fla Marcou, como também o esclarecimento aí do consórcio Maracanã. @Fla Marcou trazendo notícia e informação para você. Muito obrigado, uma boa noite.